Bom dia, pessoal. Me chamo Miriam Alves, sou corretora de seguros, especialista em seguros de vida, planejamento e gestão de riscos. É um assunto novo, relativamente novo aqui no país, né? As pessoas estão aprendendo a utilizar. Eu faço parte de um grupo de empresários no sul de Minas, na cidade de Extrema. E nesse encontro eu tive o privilégio de conhecer o Wilson Júnior, que está aqui com a gente hoje. É um atleta, foi levado para essa reunião, né, para esse grupo empresarial através de um dos membros do grupo, e eu fiquei muito honrada em conhecer, e a nossa conversa acabou acontecendo de forma um pouco mais profunda. A gente viu que tinha bastante sentido o trabalho dele com o meu, e chegamos aqui, né, Wilson? Isso. Eu vou começar passando a palavra para ele, acho que ele tem muito mais para falar do que eu. Sobre a história dele, toda a evolução. E quem é Wilson? Como ele começou? É um prazer estar aqui com você, compartilhando o máximo de detalhes de toda essa jornada. E eu sou Wilson Júnior, tenho 33 anos hoje. Dediquei a minha vida ao esporte desde os 14 anos de idade. Fui atleta de alta performance por 12 anos. E eu achava que a minha missão seria em cima da bicicleta, inspirando as pessoas a viverem uma vida extraordinária em cima de uma bicicleta e através do meu estilo de vida. Certo. Só que a bicicleta foi só uma preparação para o meu real propósito de vida, né? Sim. Porque aos 26 anos de idade eu sofri um acidente, quebrei o meu pescoço, fiquei tetraplégico. E aí, segundo a medicina, eu jamais voltaria a andar e a me movimentar. E aí foi a oportunidade que eu tive de colocar em prática tudo que eu aprendi com o esporte, com os livros, com os estudos sobre a mente humana. E hoje a gente está aqui, em pé, já pedalando novamente, trabalhando. E hoje eu sou palestrante, sou escritor e sou mentor. Então tem esses 3 trabalhos e onde através de todos eles eu busco inspirar as pessoas e apresentar para elas as ferramentas que formaram o ser humano que eu sou hoje e esse ser humano que superou o que seria impossível inicialmente para a medicina, né, que é a tetraplegia. Sim. Eu trabalho com um dos pilares, né? A minha ferramenta, a ferramenta que eu comercializo há 9 anos, porque eu enxergo um propósito muito grande no negócio. Que é o pilar financeiro, que é dar estrutura financeira para uma pessoa quando ela passa por uma situação como essa. Mas em 2 minutos de conversa com o Wilson, você vê que ele teve que trabalhar não só esse, mas muitos pilares na vida dele para poder estar aqui hoje contando essa história. E que serve de inspiração, né, Wilson? Ninguém tem a história igual a de ninguém, mas a gente procura se inspirar em pessoas que venceram, principalmente pessoas que venceram situações muito adversas na vida, situações muito difíceis, né? O Wilson, ele escreveu um livro, esse livro. Inclusive, conheci ele vendendo. Ele foi para esse grupo de empresários para divulgar e comercializar esse livro, que é o Sobre Rodas. E vamos falar um pouquinho mais dessa história, Wilson, entender, porque eu acho que vale a pena, né? Sim. O seu trabalho me trouxe uma consciência de algo que eu nunca tinha pensado, porque ninguém pensa em passar pelo que eu passei. Hoje eu sou grato, inclusive, pelo acidente, porque eu entendi que ali foi uma ferramenta que Deus usou para me colocar realmente no meu propósito e para que a minha vida servisse a vida das pessoas, sendo um exemplo prático do que realmente funciona para as pessoas superarem os seus desafios. Então hoje eu sou, inclusive, grato ao acidente. Só que eu jamais pensaria que isso aconteceria comigo. Sim. Então por 12 anos eu saí de casa, eu peguei minha bicicleta, eu ia para as montanhas praticar o meu esporte, que é o mountain bike, que é um esporte de uma modalidade olímpica. Eu tinha um sonho de me tornar um atleta olímpico e jamais passaria pela minha cabeça que um dia eu sairia e sofreria um acidente e ficasse completamente inválido, ficasse tetraplégico numa cama sem nenhum movimento. Então, quando eu te conheci na reunião e você trouxe essa visão, e eu falei, nossa, isso é algo que a maioria das pessoas, que ninguém quer usar, né? Sim. Que a maioria das pessoas não se programam em relação a isso, mas que é muito importante. Hoje, por exemplo, para minha filha, a primeira coisa, quando eu conheci o seu trabalho, eu falei, nossa, eu preciso ter isso, até para ser um amparo para minha filha, porque
eu vivo em alta performance, né? Eu amo a alta performance e às vezes até acontece alguns imprevistos e acidentes, porque eu brinco às vezes que a minha mente ainda é de alta performance, só que hoje o meu corpo não acompanha mais. Então, às vezes eu tô lá praticando hipismo e eu caio do cavalo, às vezes eu tô dirigindo em alta velocidade. Então, a minha filha, eu até brinco que hoje é o meu freio de, nossa, às vezes eu tô rápido demais no carro ou no cavalo, eu falo, opa, deixa eu tirar um pé aqui que eu preciso voltar vivo para casa. Então, o seu trabalho é muito importante nesse sentido, porque e é algo que trouxe para minha consciência e falei, nossa, e se acontece algo grave comigo novamente, ou se eu passo dessa vida para uma melhor, e como que vai ficar minha filha, que hoje tem 10 anos aí nesse mundo? E essa é a única certeza, né, Wilson? Que a gente vai passar para um próximo plano. A gente, graças a Deus, eu prefiro não saber, né? Eu acho que a grande graça da vida é essa, é realmente a gente não saber e poder viver muito bem cada dia que a gente tem. Mas é a única certeza da vida, é que uma hora, de uma maneira ou de outra, nós vamos passar para um próximo plano. Sim. Resta saber como. Eu acho que eu tinha preparado algumas perguntas para fazer para o Wilson, mas ele já está até respondendo. E uma das perguntas que eu ia fazer era justamente essa. Quando você sofreu o acidente, você tinha 26 anos. Isso. Já era pai? Já era pai. Sua filha tinha quantos anos, Wilson? 2 anos e meio. 2 anos e meio, uma bebê, né? Ainda uma bebezinha, 2 anos e meio. Talvez nem na escolinha estava ainda, se programando para entrar. Sim. Com uma vida inteira pela frente dela e vários projetos seu também em relação a ela, com certeza, até hoje. Sim. Hoje ela está com quantos anos? Vai fazer 10 agora. Agora já está... Como que é o nome da sua filha? Maria Alice. Maria Alice. A Maria Alice já está com 10 anos. Se você... A minha primeira pergunta, né? Que é uma pergunta que eu tento... que é o meu maior desafio, que é conscientizar as pessoas. Então, a gente estava falando com um jovem, com um menino de 26 anos, com vários sonhos, um potencial incrível, porque você já tinha sido campeão, né? Nacional. Sim. Eu já tinha 11 títulos a nível nacional, né? Foram 12 anos de dedicação ao esporte de alto rendimento, dos 14 aos 16. Então, eram 11 títulos a nível nacional, 40 vitórias em corridas, e tinha sido o número 1 do país no ranking nacional em 2011, aos 21 anos de idade. E aos 22 anos de idade, eu estava entre os 10 atletas mais rápidos do país. E com esse sonho de me tornar um atleta olímpico. Então, eu estava em equipe profissional, eu participava de um programa do governo que chama Bolsa Atleta, que são só os 3 melhores do país em suas respectivas modalidades que têm esse benefício, né? A partir desse índice, a gente recebe essa bolsa do governo federal, do Ministério do Esporte. Então, até os 22 anos de idade, eu tive uma carreira totalmente de ascendência. Só que eu comecei lá como jornaleiro, voltando lá atrás, aos 14 anos de idade. O meu sonho nasceu porque o meu primeiro trabalho foi de entregar revistas e jornais. E aí eu passava 7 horas por dia pedalando a minha bicicleta de ferro ali de carga, com uma garupeira de madeira atrás e entregando toda aquela carga. E esse trabalho me trouxe um bom condicionamento. Aí 1 ano depois eu participei da minha primeira competição, venci, e aquele dia foi um divisor de águas na minha vida. Foi quando eu me apaixonei pela alta performance. Eu me identifiquei muito com esse ar de se preparar, de ter uma vida regrada, disciplinada. E quando eu subi no lugar mais alto do pódio ali, passou um filme na minha cabeça de tudo que eu tinha me dedicado, aberto mão para estar ali conquistando aquela vitória. Desde aquele dia eu nunca mais tive dúvida que era aquilo que eu queria fazer para o resto da minha vida. Sim. Ou seja, um atleta com a carreira... muito em crescimento, né, em expansão, e ainda com uma possibilidade muito grande pela frente. Sim. Qual a vida útil, não sei se é assim que você chama, de um atleta na tua área? Até quantos anos de idade, mais ou menos, é possível se ter sucesso em cima de uma bicicleta? Então, numa média, assim, o atleta ele vai amadurecendo e entre os 30 e 35 anos é onde ele chega no seu ápice, assim, nessa modalidade, que é uma modalidade que também envolve muita resistência. Então, por não ser um esporte explosivo de provas rápidas,
de minutos ou segundos, como uma modalidade, uma corrida de pista lá, por exemplo, um Usain Bolt lá, a prova do cara é 8, 9 segundos. Não, meu esporte é prova de 1h20, 1h30. Aí tinha ultramaratonas, que eram provas de 7 dias, 600 quilômetros. Então, esses esportes que envolvem muita resistência, normalmente o atleta ele atinge o seu ápice ali entre os 30 e 35 anos. Hoje o esporte evoluiu muito, os métodos de treinamento. Então, o meu ex-treinador, por exemplo, hoje ele tem 44 anos e ele anda entre os 10 atletas mais rápidos do país. Então, ou seja, ele ainda tem conquistas sim, dentro do esporte com 40 e poucos anos. Sim, e ainda tem as categorias Master, que aí ele sai da elite, dessa principal, mas ele ainda tem categoria até 70 anos para andar. Então, mas eu, com essa visão de ser atleta profissional, de me tornar um atleta olímpico, eu ainda não tinha chegado nem perto do meu máximo, você poderia chegar? do que eu poderia chegar aos 26 anos de idade. Eu tinha passado por um período até muito difícil da minha vida, sem equipe, sem patrocinador. Família humilde, que eu acho que é a realidade da maioria das pessoas no país hoje, Sim. né? Principalmente do atleta, né? Da maioria dos atletas. Sim, no meu caso, o meu pai não me apoiou no esporte, nunca me apoiou e nem incentivou. Então, esse foi um fator também. E eu tive que ir ali criando as minhas próprias circunstâncias, né? E aí minha filha nasceu nesse período muito difícil, que eu perdi o índice para o Bolsa Atleta, eu perdi a minha equipe, eu não estava bem mentalmente, emocionalmente, aí a minha performance foi lá embaixo. De top 10 do Brasil, eu fui para top 30, e aí eu estava andando lá no meio do pelotão, e aí eu perdi equipe, patrocinador, e minha filha tinha nascido, trazendo uma série de responsabilidades como pai de família. Certo. Então, meses antes do acidente, foi quando eu estava começando a reorganizar minha vida financeira, porque eu estava quebrado. A minha bicicleta estava velha, não aguentava mais, que eu estava usando a mesma bicicleta há 3 anos. Financeiramente, eu estava devendo e eu não tinha patrocínio, não tinha equipe. Eu estava viajando para as provas da maneira mais improvisada possível e não estava dando mais. Aí eu estava empreendendo em outra área, trabalhando com vendas e conciliando esse outro trabalho para me manter no esporte, me manter treinando, buscando resultados para dar a volta por cima. Até que chegou o acidente, né? E aí, ou seja, né? Se você tivesse conhecido a Miriam Alves, exatamente nesse momento, 3, 4 meses, talvez até 1 ano, antes desse fatídico dia, né? Do dia do acidente. E ela falasse para você que você poderia ter uma apólice em vida que te protegesse de uma situação como essa, custando R$300 por mês. Talvez você achasse caro, né? Sim, sem dúvida. E talvez ia achar caro e eu não preciso disso, sou muito novo. Nada vai acontecer. Não vai acontecer nada comigo e eu não preciso disso nesse momento. É o que eu falo para todo cliente, Wilson. E assim, por isso que é bom, até para minha própria convicção, estar próximo de você, né? Porque eu acho que essa é a mentalidade da maior parte das pessoas mesmo. A gente nunca acha que algo vai acontecer de errado com a gente. Sim. Ou com alguém próximo. E na verdade, o seguro de vida, né? Essa proteção em vida, é caro não ter. Porque você... Quanto custa, né? Qual o custo do teu acidente? É nisso que eu quero entrar com você agora. Quer dizer, você já passava por um processo. Você tinha muita possibilidade de crescimento. Teu maior ativo financeiro naquele momento era você mesmo, como é até hoje. Hoje você explora um outro lado, né? Do esporte e até da consciência que você criou com o próprio esporte, com tudo que aconteceu na tua vida. Sim. Que a gente já vai falar mais sobre isso também. Mas você passava por um momento de reconstrução financeira. Vem um acidente, te paralisa e o que é ruim se torna pior. Porque daí o que aconteceu com o Wilson naquele momento? Então, eu peguei minha bicicleta, saí para treinar e predeterminei uma rota na minha cabeça. E aí, alguns quilômetros depois de ter saído de casa, eu cheguei numa encruzilhada que eu deveria seguir para a direita. E aí, em cima dessa encruzilhada, eu senti algo dentro de mim que parece que literalmente me puxou para a esquerda. Falei, não, vou por aqui. Porque lá tinha uma subida ainda mais difícil do que aquela que eu tinha predeterminado quando eu saí de casa. Só que aí, 3, 4 quilômetros depois, eles tinham construído uma cerca de arame num lugar que não existia.
e eu descendo numa descidinha curta assim na minha bicicleta. Era meio-dia, dia 1º de julho, não tinha uma nuvem no céu, um ambiente aberto, e de repente a bicicleta só saiu debaixo de mim. E aí naquele tranco, eu fui pego desprevenido, né, com o corpo mole ali no ar, e a bicicleta só saiu debaixo de mim. Mas foi uma pedra, você lembra o que foi? Foi uma cerca de arame, né, que eles construíram uma cerca de arame farpado. Certo. Então eram só os 4 fios de arame assim de uma ponta da estrada. Você não tinha visto a cerca? Não, e ela não existia naquele lugar, ela tinha sido construída 2 dias antes. E aí, quando a bicicleta bateu na cerca e o arame estava esticado e era novo, não estourou. Então, foi a mesma coisa de bater na parede, só que só a bicicleta. Aí, eu fui para frente e voltei e sofri o efeito chicote que fala, né, no ar. E aí, eu senti um estalo e uma dor aguda no meu pescoço, que ali o meu pescoço estava quebrando. Eu lesionei a C4 e C5, as 2 vértebras bem no meio do meu pescoço. E aí eu voei pra frente, a bicicleta ficou, eu voei por cima da cerca assim e caí lá do outro lado. Fui virando assim no próprio embalo do movimento. Aí eu fiquei de barriga pra cima e com as minhas 2 pernas 45 graus à direita assim. E aí eu me situei, né? Falei, não, que queda que foi essa? De onde que veio esse impacto, né? Vou levantar. E aí, de repente, as minhas pernas não responderam. Eu falei, não, o que tá acontecendo? Vou tentar ajudar com os braços. E aí os braços também não responderam. E ali caiu a minha ficha para o que realmente estava acontecendo, né? Naquele momento já tinha certeza que era algo muito grave. Eu acompanhava a história da Laís Souza, aquela ginasta que se acidentou, se preparando para a Olimpíada. E eu falei, nossa, eu machuquei minha coluna, não estou sentindo o meu corpo, não consigo me movimentar. E agora, né? Então, ali foi o momento que, nesses momentos, você vê realmente o valor da vida. E a única coisa que passou, eu estava sozinho, sem celular, e ninguém sabia onde eu estava. E a única coisa que me passou na cabeça naquele momento foi a minha filha. Falei, meu Deus, eu não posso morrer aqui. Eu não posso morrer aqui nessa situação e deixar minha filha aí desamparada nesse mundão. Naquele momento, diante da morte, eu entendi o valor da vida. E eu fiz o único pedido para Deus. Falei, meu Deus, só manda alguém aqui para me encontrar e para que eu possa voltar vivo e ir embora para casa. Não importa se eu vou passar o resto da vida numa cama, numa cadeira de roda, não importa se nunca mais eu vou pedalar novamente. Mas eu só quero voltar vivo e ir embora para casa. Então ali foi o único pedido que eu fiz para Deus naquela situação. E ele atendeu, né? E ele atendeu. 40 minutos depois eu escutaria o som da minha vida, que é o som de uma moto vindo na minha direção. E a pessoa estava passando aleatoriamente? Um menino, ele chegou da escola, ele está aprendendo a andar de moto, 16 anos. E aí ele pegou a moto e foi dar uma volta lá para cima. E aí ele parou a moto antes de chegar em mim, 200 metros antes de chegar em mim, ele parou a moto e estava voltando para casa dele. E aí ele falou, compartilhou comigo quando ele foi me visitar em casa 3 meses depois do acidente. Que quando ele estava virando a moto, ele sentiu algo dentro dele que falou, não, vai um pouco mais. E aí ele foi e me encontrou. Então, se aquele menino não fosse, hoje eu provavelmente não estaria aqui compartilhando essa história com vocês, porque ali eu estava com as horas de vida contadas, né? Então foi um resgate complexo. Eu chegaria no hospital aqui da minha cidade 3 horas depois do acidente. Eu chegaria numa UTI 7 horas depois do acidente. Aí eu fui contar com todo o tratamento do SUS. Eu falo que se eu tô vivo e tô aqui é porque é a providência divina, porque você depender nesses momentos difíceis do tratamento do SUS... É muito difícil. É muito difícil. A minha companheira da época, a mãe da minha filha, ela estava do meu lado, a gente lá na fila de urgência do hospital, e o médico virou para ela e falou, bom, o caso dele é gravíssimo, a gente precisa de uma UTI para ele, mas talvez se a gente for transferir ele para outra cidade, talvez ele não chegue nem vivo lá. Ou seja, precisava de tratamento imediato, Imediato, cirurgia imediata. E aí ele pegou e virou as costas e saiu. Aí 10 minutos depois ele voltou e falou, esse cara não é a hora dele mesmo, acabou de falecer um senhor lá, a gente vai liberar o leito e ele é o pior dessa fila aqui e a gente vai subir ele. Do meu lado tinha um cara que estava com a cabeça aberta, tinha sofrido um acidente e a cabeça do cara estava aberta. Então, no SUS e nesse tipo de tratamento, às vezes os médicos têm que decidir, infelizmente. Quem salvar, né? Quem salvar.
E eu contei com todo esse tratamento do SUS, porque o meu ativo e o meu trabalho dependia totalmente do meu corpo. Eu não tinha carteira registrada, eu pagava só um INSS lá, que eu tinha microempresa desse trabalho de vendas que eu vinha fazendo. E então, naquele momento, eu estava zerado e eu não tinha renda nenhuma. Então, eu daí depois, dias depois, quando veio o diagnóstico que eu estava tetraplégico, que é algo que não tem cura para a medicina, aí eu já saí aposentado do hospital, por invalidez por 10 anos. Só que é uma aposentadoria que não cobre nem 20%, nem 15% dos meus gastos hoje só com o tratamento. Né? Isso que eu ia te perguntar. Você tem ideia do dia do acidente, né? 26 anos, hoje você está com 33, a gente tem 7 anos que isso aconteceu. Quanto custou todo o seu tratamento? Quanto você já gastou com a tua recuperação, com as consultas? Tá certo que parte foi custeado pelo SUS, mesmo não tendo a qualidade que você esperava. Sim. Né? Mas você teve um suporte. Quanto você gastou com isso, Wilson? Olha, eu nunca parei para fazer essa conta assim, mas e eu tive muita. Aí no começo eu dependi do que acontece muito hoje, o pessoal fazendo vaquinha. Uns amigos criaram uma página que aí os atletas do Brasil inteiro e até fora do Brasil, eles doavam suas camisetas, seus equipamentos, e o pessoal ia dando os lances lá na época de Facebook ainda. E muita doação, eu organizava uma corrida e muita gente participou da minha corrida para me ajudar na recuperação. Mas, sei lá, eu acho que, não sei, uma conta rápida aí, eu acho que próximo de R$1 milhão já nesses 7 anos aí de tratamento. E fora o custo de sobrevivência, né? Porque a gente está falando de terapias que você faz. Hoje, por exemplo, você foi pro hipismo, né? Você ainda tem um investimento alto na tua recuperação. E você tem ideia de qual o custo mensal hoje? Quanto que você investe nas terapias que você faz, né? Porque você... O que você faz hoje? Qual que é a tua rotina hoje? Hoje eu pratico hipismo 2 vezes por semana. Eu faço um trabalho com personal 2 vezes por semana. Eu ando de bicicleta 2 vezes por semana. Ou seja, eu treino 2 vezes por dia. Aí eu vou intercalando entre ciclismo, hipismo, trabalho no personal, os treinos de fisioterapia e as caminhadas e um trabalho no remo estático que eu estou fazendo também. Então eu intercalo os meus treinos, mas são 2 treinos por dia. Hoje eu fui no funcional cedo e aí à tarde eu vou caminhar. Então... E o custo disso, de suplementação, e aí sempre buscando novos tratamentos. Eu fui fazer um tratamento caríssimo em Belo Horizonte no final de 2020, que era um tratamento de R$20 mil por mês, um tratamento intensivo lá. Então, terapias de todas as formas. Então, hoje... Mais o emocional, né? Que entra nisso também, porque com certeza você teve um terapeuta te auxiliando. Sim, também. Então... Tudo que aparece de tratamento, de novas terapias, de novos métodos, eu estou sempre testando, usando, e aí suplementação, várias questões em termos de alimentação, de nutrientes que envolvem. Então, é uma rotina de um atleta profissional. Então, hoje aí eu gasto no mínimo com isso. Hoje eu estou gastando R$7 mil por mês só com a minha recuperação. Ainda com recuperação 7 anos depois. 7 anos depois. Então, se colocar tudo na ponta do lápis do que foi feito até aqui, o valor é alto. Então, além da dedicação do tempo, é o custo financeiro ainda. Fora custo de vida, porque você ainda tem tua filha, que tem uma demanda financeira, né? A tua própria vida, a tua moradia e todo o custo que teria de qualquer maneira, independente do acidente. E eu conheci o Wilson e, assim, isso também foi muito marcante para mim, né? Porque o dia que eu te conheci, você estava vendendo o livro e você falou para mim nesse dia que você estava vendendo esse livro para pagar uma cirurgia. E isso foi o quê? Faz quantos meses que a gente se conhece? Uns 3, 4 meses? Você estava vendendo o livro para pagar uma cirurgia, né, Wilson? Que é uma outra história. Você vê que vai existindo... A gente vê o Wilson... Que o mais gostoso de tudo é ver ele andar hoje. Que isso, pra mim, a gente chegou aqui no estúdio gravar, ele subiu uma escada com acho que mais de 30 degraus. E aí você olha e você fala, caramba, 7 anos atrás esse cara tava totalmente desenganado numa cama. Né? E aí entra a parte gostosa, entre aspas, da história, que é a parte do crescimento, do desenvolvimento, da neuroplastia, né? Tudo que você fez
O Wilson hoje ele é coach e eu acho que ele tem total mérito para isso, porque ele é prova viva de como é importante a força do pensamento para a vida de qualquer ser humano. E eu conheci ele vendendo esse livro porque ele ia pagar uma cirurgia, né, Wilson? Conta mais dessa cirurgia. É um tratamento que eu descobri que uma das coisas que essa lesão afeta é o funcionamento da bexiga e do intestino. São as sequelas, né? E por ser uma questão neurológica, além de você perder todos os movimentos, você perde sensibilidade e afeta o funcionamento de vários órgãos. A pressão minha hoje é 9/6, para vocês terem uma ideia, então a pressão fica mais baixa e afeta a sensibilidade e o funcionamento de vários órgãos. E uma das coisas que mais pega é essa questão da bexiga e do intestino. E aí eu descobri esse médico, esse tratamento que faz essa cirurgia, que é uma cirurgia que só do médico é R$55 mil e mais 22 mil de ficar uma semana internado no hospital particular e tudo que envolve. Só que quando eu descobri isso, falei, nossa, minha qualidade de vida melhoraria muito. Hoje, de 85% recuperado, eu iria para 90% com essa cirurgia. Aí faltaria só umas questões de movimentos, de braço, de equilíbrio e a forma de andar. E a minha meta é chegar no 100%, é algo que eu trabalho diariamente, por isso que eu treino tanto e busco tanto, porque eu quero chegar a 100% da minha recuperação. Voltar a competir eu não tenho a pretensão não, mas estar 100% recuperado é a minha maior meta de vida hoje. Sim. E aí descobri esse tratamento, essa cirurgia, é particular, nenhum plano de saúde cobre e tal. E aí eu pensei, nossa, mas como que eu vou arrumar R$77 mil? Gente saindo de pandemia, crise financeira e tudo que envolve. E você vê, né? Assim, até dando uma pausa, é uma cirurgia importante, porque isso tem a ver com o funcionamento do teu intestino e da tua bexiga, isso tem a ver com o teu peso hoje, né? Que é uma batalha não só por restaurar os teus movimentos, como você falou, mas também em saúde, porque isso gera um impacto de saúde em você. E o próprio plano de saúde ainda não cobre. Por que não cobre? Eles alegam? Eu acho que é porque é uma cirurgia muito única. Esse médico, ele que desenvolveu essa cirurgia, leva o nome dele, ele recebeu o prêmio internacional na Europa por esse trabalho que ele faz. Ou seja, então, ele não atende por um plano de saúde. Eu acho que é mais ele que não atende do que os planos de saúde em si. Então, ele é só particular e é esse valor e ponto. Aí foi quando eu tive a ideia. Eu estava com 1.000 livros, que eu faço 1.000 livros, vendo. Aí eu faço mais 1.000, vendo. E aí, nesse momento, eu estava em casa um dia, antes de dormir, eu fui dormir pensando nisso. Falei, nossa, onde que eu vou arrumar R$77 mil para fazer esse tratamento? E naquele momento eu estava com 900 livros em casa pagos, tinha acabado de chegar. E aí eu acordei 5 da manhã e falei, nossa, eu vou criar uma campanha, vou vender os livros, o pessoal vai compartilhar e tal. E aí vai ser uma troca voluntária, eu gosto muito disso, né? Poderia abrir uma vaquinha, por exemplo, expor a situação e pedir ajuda. O pessoal ia ajudar com certeza, mas eu falei, não, eu tenho meu livro, eu acredito na minha mensagem, eu acredito na minha história, eu acredito no meu propósito, em tudo que Deus fez na minha vida, me preparou, em todas as pessoas que Ele colocou no meu caminho, para eu chegar onde eu estou hoje. E essa mensagem vai ajudar e vai servir a vida de muita gente. Então eu vou unir as duas coisas. A minha demanda aqui financeira para fazer essa cirurgia e vou criar essa campanha, porque aí a minha mensagem vai chegar mais longe. Sim. E aí foi quando eu lancei. E chegou, sem dúvida. A gente se conheceu praticamente por isso. Então aí eu criei essa campanha e comecei a vender esse livro para fazer essa cirurgia. E aí agora, ao longo desse processo, eu fui descobrindo outras terapias, outras formas, e agora a gente está num patamar e num nível aí que talvez eu não vou precisar fazer a cirurgia. Que aí é a parte mais gostosa da história, né? Porque quando... É muito fácil eu te conhecer hoje, 7 anos depois, e simplesmente falar, poxa, que delícia estar do lado do Wilson, ele é um milagre. Mas para ele se tornar um milagre, para ele chegar nesses 80% de resultado que ele teve de cura, né? Da tetraplegia, apesar de
cientificamente falando, quando a gente se conversar com um ortopedista hoje, com certeza um neurologista, ele vai falar que você não tinha nenhuma possibilidade de cura. E depois eu vou até voltar um pouco mais atrás, que eu quero que você fale como foi quando você chegou, que foi um dos pontos também que me chamou a atenção no Instituto de Reabilitação. Porque eu acho que isso demonstra muito a importância do teu trabalho hoje, quando você senta com qualquer pessoa ou dentro de uma empresa e leva a tua mensagem como palestrante, né? É muito gostoso sentar do teu lado hoje e ver você bem, para todo mundo que tá do seu lado. Mas não foi simples. Quantos degraus você não teve que subir para ter o resultado que você teve hoje? E aí o Wilson me contou ontem, inclusive a gente fez uma conversa, nós fizemos uma conversa rápida pelo Zoom para alinhar esse bate-papo hoje, essa gravação. E ele falou, Miriam, talvez eu não precise mais operar. Eu falei, como assim? E aí eu vou deixar ele contar, que ele conta melhor do que eu. Sim. É uma jornada de autoconhecimento, né? Eu acho que o propósito da vida é isso, né? É o que Sócrates já falou, né? Conheça a ti mesmo. E eu acho que a vida é essa jornada de autoconhecimento. E aí, certo dia, eu vendo essas questões da cirurgia... E agora, certo dia agora, né? Deve fazer o quê? 2 meses, 1 mês? Tá. 1 mês e meio. Eu buscando os meus exames da minha bexiga e tudo que envolve. E aí eu achei um exame lá com a minha bexiga totalmente relaxada. E isso foi lá 6 meses depois do acidente, antes de ir para esse hospital de reabilitação que é o Sara Kubitschek. E aí a minha bexiga estava relaxada, antes de começar a usar esse remédio, que eu estava lutando tanto e buscando fazer a cirurgia para tirar. Eu falei, mas como assim? Se a minha bexiga já esteve relaxada antes, ela relaxa sem esse remédio. E eu tinha, nesse hospital... Eles me contaram, fizeram exames e falaram, quando você tem esse tipo de lesão, você tem uma bexiga neurogênica, ela fica sensível, ela não relaxa sozinha mais e você vai precisar de um remédio para fazer ela relaxar, para não precisar ficar indo no banheiro de hora em hora. E correr o risco de ter problema nos seus rins futuramente, porque é uma pressão muito grande que é gerada na bexiga. E aí eu falei, bom, eles são os cientistas, médicos, especialistas nisso, estudaram para isso, então tá, vou usar esse remédio. E estou usando aí há quase 7 anos. E aí quando eu achei esse exame lá 1 mês e meio atrás, com a minha bexiga relaxada, eu falei, nossa, mas espera aí, se a minha bexiga já relaxou antes de ir para lá e desse remédio, então a minha bexiga é capaz de relaxar sozinha. E aí foi quando eu entendi que era uma questão emocional, que quando eu fico com a mente acelerada, quando eu estou estressado ou ansioso com algo, a minha bexiga muda instantaneamente. E quando eu estou bem emocionalmente, mentalmente, a minha bexiga fica tranquila. Então aí foi quando eu virei a chave. Eu vi que era possível a minha bexiga relaxar sem o remédio, e eu vi que eu tinha que tratar, aí que entra na questão do autoconhecimento. Foi bom, eu tenho que tratar, não é ir lá e passar a faca, cortar e aumentar minha bexiga e ficar tipo com 2 bexigas lá dentro, que é o trabalho que ele faz. Eu preciso trabalhar as minhas emoções, trabalhar a minha mente. E esse é o meu propósito de vida. O que eu ensino para as pessoas hoje através do meu livro, das palestras e da minha mentoria? Eu ajudo as pessoas a tratarem isso, a desacelerarem a mente, a chegarem a uma mente calma e a viverem 100% o agora, a viverem 100% no momento. E é isso que eu faço, é isso que eu busquei a minha vida inteira. Isso que te fez andar de novo, inclusive. Sim, exatamente. A minha consciência corporal, o meu estado de presença absoluta é o que me traz a consciência física, emocional e mental que me ajuda a andar hoje. Então, aí foi quando eu vi isso como uma oportunidade. Eu falei, Deus, o universo está me dando novamente a chance de me auto-aperfeiçoar, de ter um autoconhecimento e um autocontrole ainda maior. E se eu conseguir corrigir essa questão que é neurológica, de fato também é uma questão neurológica, através das ferramentas que eu tenho em mãos e que eu estou usando, eu vou conseguir ajudar muita gente a superar os seus desafios, as suas dores, os seus traumas, e isso vai fazer com que eu ajude e sirva a vida de mais pessoas. Então foi quando eu virei a chave para isso e eu estou trabalhando agora. De 5 ml do remédio que eu uso 4 vezes por dia, eu já estou usando 2,5 ml, ou seja... 50%. Eu já reduzi 50% em 1 mês, 1 mês e meio. E um médico está acompanhando isso com você? Não, eu estou fazendo tudo isso, porque o médico, por ele,
a gente tem que fazer a cirurgia. Só que quando eu vi lá a minha bexiga relaxada, eu falei, não, eu vou fazer minha bexiga relaxar sozinho. Então, eu sou... Se desafio, né? É a maior mensagem que fica aqui, eu acho. Só nesse trechinho de conversa. Eu estou sempre me desafiando e, na maioria dos casos, eu sou o meu próprio cobaia. Porque pela medicina e pelos exames, talvez você teria que fazer a cirurgia mesmo. Lá pelo hospital de reabilitação, com certeza eu tinha que fazer a cirurgia. Por esse médico, pelos exames, talvez eu teria que fazer a cirurgia. Mas eu vi uma possibilidade e eu enxergo isso como um grande desafio e como uma oportunidade de evoluir e de desenvolver mais autoconhecimento e mais autocontrole. E depois converter tudo isso a serviço das pessoas. Então eu estou sendo o meu próprio cobaia, o médico não está acompanhando e está dando certo. Está sabendo agora, né? Talvez esse vídeo chegue até ele aí. E é isso, então eu acho que eu amo o desafio, eu sou movido a desafio, na verdade. Sim. Inclusive, né, voltado a esse tema, em uma das nossas conversas, acho que a gente já se encontrou umas 10 vezes, isso nesses 3 meses, porque, né, fora os encontros que agora ele faz parte desse grupo de empresários também, então a gente sempre tá junto, toda semana nós estamos juntos. Um dos pontos da sua história que também me chamou muita atenção e que isso, de verdade, querendo ou não hoje, faz parte da minha vida, realmente me tocou, foi a parte da tua história que você conta que quando você... né, porque no primeiro momento você lutou para sobreviver. Sim. O teu primeiro risco pós-acidente era sobreviver realmente, era se manter vivo. Sim. Porque você corria um risco de morte alto, grave. Sim. Depois, quando você já tinha alcançado essa primeira etapa da vitória, dentro da própria UTI, me chamou muita atenção você falar que você não aceitava o teu diagnóstico. Você também deu sorte, porque você foi atendido, né, por um neurologista que também deixou a equipe toda muito bem orientada para não tirar a tua esperança. Sim. Porque você já tinha... Apesar dele já ter perdido a esperança, porque ele falou que você já tinha perdido tudo. E falou para não tirar a tua esperança. Sim. E você falou que mandava comandos para tua perna, para os teus, né, membros, para tuas mãos, que você queria recuperar o movimento. Eu quero que você conte um pouquinho mais isso. E também como que foi tua chegada no Instituto de Reabilitação, no Hospital de Reabilitação. Porque lá você também não aceitou o que foi feito lá. Porque lá eles te ensinavam a viver com a deficiência. E você falou, não é isso que eu quero para minha vida. Eu quero evoluir, eu quero voltar a andar. E não aprender a viver sem andar. Sim. Então, ali quando eu acordei na UTI, eu vi que eu estava vivo, eu falei, nossa, eu estou vivo, isso é tudo. E aí tive as primeiras conclusões ali e comecei a agradecer por estar vivo. Aí quando o médico veio me explicar o que tinha acontecido, o que era a lesão, e que eu tinha que me conformar, que eu ia passar o resto da vida na cama, ali eu olhei para ele e falei, bom, essa é a sua opinião, você é um neurocientista, mas não é isso que vai determinar o meu futuro. Vai determinar o meu futuro, é o plano de Deus para minha vida, é o propósito dele para minha vida e é o que eu vou fazer daqui para frente. E o que estiver ao meu alcance e o que eu puder fazer, eu não vou fazer só 100%, eu vou fazer 120%, assim como eu aprendi com a vida de alta performance e com o esporte de alta performance. Fazer sempre além do necessário, ir além. E ali eu comecei, falei, bom, mas para isso... Para voltar a andar e fazer tudo que eu mais amo, eu preciso treinar. Mas como que eu vou treinar? Tava respirando com a ajuda de aparelhos, com a traqueostomia e sem nenhum movimento. Falei, bom, vou treinar mentalmente. Ali as questões do yoga e as questões mentais que eu sempre gostei de ler e estudar fariam total diferença. Aí eu fechava os olhos e imaginava que eu estava mandando o comando e imaginava que eu estava andando, que eu estava pedalando, que eu estava fazendo a minha prática de yoga, a minha academia. Então eu ficava horas por dia ali mandando a informação, porque eu sabia do poder que a nossa mente e o nosso pensamento tem. Então eu falei, eu vou mandar a informação. Talvez ela ainda não está chegando e o movimento não está acontecendo. Mas uma hora essa informação vai chegar e o movimento vai acontecer. Então eu passava horas e horas na UTI treinando mentalmente, porque eu sabia que isso é real e eu acreditei nisso com todas as minhas forças. E aí, depois, 4 anos e meio depois, eu fui entender mais sobre a neuroplasticidade, que a cada dia a gente tem 6 mil novos neurônios no nosso corpo.
Então, a cada dia, todos nós temos 6.000 novas oportunidades e possibilidades. Então, o que você vai fazer, o que você vai pensar, o que você vai acreditar é o que vai determinar, é o que vai dar ordem a esses 6.000 novos neurônios e que vai criar os caminhos neurais ali e vai mudar os seus hábitos, depois o seu corpo, vai mudar os seus pensamentos, a sua mentalidade. Então, o que eu estava fazendo ali era usando a neuroplasticidade ao meu favor. Só que isso eu fui entender tecnicamente depois. Primeiro, ali naquele momento, eu estava simplesmente mandando a informação e colocando a emoção, porque eu amo tanto viver. Eu queria estar vivo, eu queria voltar a pegar minha filha no colo. Eu queria voltar a ter experiências autênticas com ela, pedalar com ela e levar ela para aventuras, algo que eu sempre amei e sempre sonhei em fazer. Eu falei, bom, mas para isso eu preciso sair dessa cama. E como que eu vou sair dessa cama? Treinando. Ah, como que eu vou treinar? Se agora ainda não dá para treinar fisicamente com movimentos, eu vou treinar mentalmente. Então, só que além de mentalizar, de imaginar os movimentos, colocando essa carga de emoção, ó, eu estou fazendo isso porque eu quero voltar a fazer o que eu mais amo, que é andar de bicicleta. Ou, é porque eu quero ser um pai presente na vida da minha filha e levar ela para viver experiências autênticas. Ou, é para voltar a pegar ela no colo e tudo mais. Então, essa carga emocional acelerou o meu processo em 20, 30 vezes. Isso a psicologia comprova hoje também, né? Que o emocional potencializa muito o racional em si. E aí o corpo foi respondendo a partir disso. Então foi isso que eu fiz desde o começo. E aí fui descobrindo depois, que aí quando eu cheguei em BH, 4 anos e meio, depois, voltando, com 9 meses que eu cheguei nesse Sara Kubitschek, que é uma rede de reabilitação renomada, todo mundo fala que é referência no país e tudo que envolve. Só que eu cheguei lá, eu já dava os primeiros passos, e aí eles com todo cuidado, e na primeira semana a gente tem aulas explicando por que afeta a nossa bexiga, o nosso intestino, a sensibilidade e tudo o que envolve, e eles começam a ter uma abordagem com você de, o que você tem é muito grave, não tem cura para medicina, então a gente vai te adaptar. Para viver com a deficiência. Com a deficiência, para viver na cadeira de roda, a gente vai te ensinar a tomar banho na cadeira de roda, a fazer a transferência da cadeira para a cama, da cadeira para o carro, a pegar o ônibus de cadeira, é isso que eles ensinam. Porque eles não acreditam na recuperação, eles só fazem a reabilitação. E aí eu cheguei lá com essa mentalidade e evoluindo, e aí eu comecei a ter essas aulas e ver que não tem recuperação. Eu falei, mas como assim se eu estou recuperando? Se eu estou a cada dia melhor? Virou até um mantra meu, né? As pessoas, e aí, bom dia, tudo bem? Como que você está? Eu falo, eu estou maravilhosamente bem e eu estou a cada dia melhor. Então virou até um mantra, estou a cada dia melhor. E aí naquele momento eu falei, mas então se eu estou evoluindo, tipo, alguma coisa... Tá errado, né? Não bate. Não tá batendo aí. E eu decidi acreditar nisso. E isso, infelizmente, eu converso com pessoas que tiveram esse tipo de lesão do país inteiro, que eles encontram a minha história lá nas redes sociais e vê que eu fiquei tetraplégico e aí eu voltei a andar. Eu falo, não, como assim? O que você fez? Então, esse é um trabalho que eu faço diariamente, de maneira filantrópica e tal, porque eu ajudo essas pessoas, porque eu sou um exemplo prático para eles de que é possível e eu busco ajudar essas pessoas diariamente. E faço mentoria gratuitas com eles também. Então, hoje aqui, antes de começar, eu estava respondendo um mentorado desse, que para a gente mudar das 11 para as 16 horas hoje a mentoria, porque a gente está aqui gravando. Então, muita gente aceita, a pessoa já está ali com aquele diagnóstico. Aí, se ela vai pesquisar na internet, por exemplo, ela só vai ver notícia negativa e raros casos como os meus. E aí a pessoa tem essa abordagem, a maioria das pessoas pega, aceita e fala, então vou adaptar minha vida e vou viver o resto da vida aqui. Mas no meu caso, não aceitar fez total diferença. E é o que você leva hoje quando você entra numa empresa, né? A principal mensagem que você leva. Por quê? E eu tive a oportunidade também de conviver com não só com uma, mas com algumas pessoas que já se curaram, por exemplo, de uma doença muito grave como um câncer.
E a principal... É claro que, é como você falou, né? Eu não tiro o mérito de Deus, então é sempre Ele em primeiro lugar na nossa vida. E eu acho que a gente tem que, na minha fé, na forma como eu enxergo a vida e pela fé que eu tenho, eu sei que Ele pode nos ajudar muito, inclusive mudando a forma como a gente pensa. Sim. Mas o grande diferencial de uma pessoa que consegue uma recuperação... como a tua, ou que se recupera de um diagnóstico de uma doença grave, é o tipo de pensamento que ela escolheu alimentar. Sim. Que eu acho que essa é a grande mensagem que você passa. Né? Quando eu te conheci, você falou que você foi para esse centro de reabilitação e que você voltou e falou para o médico, não, mas não é isso, eu não quero aprender a viver, tem alguma coisa errada, eu quero aprender a andar novamente, não aprender a viver sem andar. Sim. Você escolheu alimentar um pensamento de vitória, de reconstrução, né? Que é inclusive o que você fala no teu livro, né? Quando você abre aqui, a primeira mensagem que ele passa é justamente sobre isso. É a importância da gente... Quer ver? Você não fala reconstrução, você fala reinventar, se reinventar. Né? Que a vida... reinventar arte, né? a vida, a princípio, pode até parecer uma arrogância. Sim. Mas que não. Então, isso é magnífico. E Wilson, a gente está falando de uma situação, a tua mensagem ela é muito rica, porque a gente pode alcançar uma pessoa que tenha passado recentemente né, por um acidente tão grave quanto o teu e que esteja ainda num momento muito difícil, inicial do processo. E isso pode ensinar a alimentar o pensamento de outra forma. Mas se é poderoso para uma situação tão grave, eu fico imaginando para a força de vendas de uma empresa, por exemplo. Sem dúvida. O quanto a mensagem não é poderosa. Porque eu vou falar por mim, né? Eu trabalho há 9 anos com seguro de vida, eu acredito na importância do seguro de vida. Eu sei que o dinheiro por si só, ele não leva para a recuperação, porque você poderia ser o cara mais rico do mundo, filho do cara mais... Você poderia ser filho do dono de Cambuí, né? Do cara que tivesse o maior número de propriedades aqui na cidade. Se você não tivesse o pensamento que você teve e a fé que você teve em Deus, você não teria alcançado a vitória que você alcançou. A gente conhece muita gente famosa, inclusive, que não alcançou o que você conseguiu. Então, não é sobre o dinheiro. O dinheiro, o meu trabalho, ele leva qualidade de vida para você, né? Teria levado para você e para as pessoas que estavam ao teu redor. Sim. Só que eu Então, assim, eu já tenho essa convicção. Eu acredito nisso. Eu convivo com outras pessoas que tiveram outras situações muito difíceis. E que eu sei a importância... Eu consigo enxergar a importância do meu trabalho. Mas quando eu converso com você, eu saio daqui motivada. Eu saio com vontade de falar com o maior número de pessoas. De dar o meu melhor. Porque, poxa vida, você numa situação tão difícil... Chegou a pesar 40 quilos. 42 quilos. 42 quilos. Numa situação tão difícil... Você conseguiu se reinventar. Poxa, é até vergonhoso você chegar no final do dia e falar, não tive o dia tão produtivo quanto eu gostaria de ter tido, porque eu posterguei, porque eu fiquei com preguiça, porque eu não fiz o básico. Né? Então, essa tua mensagem ela é riquíssima. Ela é riquíssima porque ela é uma inspiração para quem está passando por uma situação extremamente difícil. E também ela é uma mega inspiração é um despertar, eu acho. Eu acho que é um despertar. Uma das partes da minha palestra, num slide, está escrito lá: todo resultado é fruto de suas crenças. E o que é uma crença? É uma verdade individual. A sua crença é uma verdade só sua, individual. É o que você acredita. E aí é o que eu acho que o Henry Ford fala, né? Se você acha que é possível e você... Não, se você acha que você consegue e você acha que você não consegue, nas duas situações você tá certo. Exatamente. Então, a sua crença, se você fala, não, eu acredito, é possível para mim, eu vou conseguir, eu vou bater essa meta, você vai bater. Se você pensa que é muito difícil, não é para mim, você não vai bater, infelizmente. Então, a foto que tem nesse slide da minha palestra, nesse período da minha palestra, é uma foto minha que eu pedi para que imprimissem ela. É a foto que eu mais gostava do melhor momento da minha carreira. E aí eu ficava olhando para aquela foto e repetindo para mim mesmo, 30, 40 vezes por dia. Eu sou aquele atleta. Eu sou aquele super-humano. E isso fez com que eu mantesse essa crença que eu era um atleta de alta performance. E que eu não era um cadeirante, que eu não era um portador de necessidade especial e que eu não era um deficiente físico. Então, a minha crença, desde o começo,
foi essa, ó, eu sou um super-humano, eu sou um atleta e eu vou vencer, eu vou superar, eu vou vencer essa corrida aqui, eu vou vencer essa adversidade. Então essa foi a minha crença o tempo todo. E eu nunca me vi, nunca me senti um coitado e que eu tinha perdido tudo por causa dessa crença. Então eu trabalho muito essa questão do merecimento e das crenças, porque a gente é o que a gente pensa e o que a gente acredita. Sim, então sim. isso fez total diferença na minha recuperação e eu levo isso para as pessoas. Então aí vem o conceito da modelagem. Se você ainda não se vê e não tem o sentimento de merecimento, mas você quer atingir uma determinada meta, quem que já bateu essa meta? Quem que é a pessoa que mais te inspira? Em quem que você pode se espelhar? Em quem que você pode se inspirar? Então esse é o conceito da modelagem, né? Você começa Sim. a copiar a pessoa, o que a pessoa que já é bem-sucedida, que já chegou lá onde você quer chegar, você começa a modelar isso, a copiar literalmente ela inicialmente, para você começar a ter as atitudes dela, a mentalidade dela e aí futuramente os resultados dela. Então é isso que eu levo muito. E é legal que você falou que esses dias aconteceu, a gente estava numa competição, uma amiga foi lá para assistir, ela é mentora também, e ela virou o pé lá num lugar acidentado, e ela virou o pé e estava passando dor. E ela estava comigo, e aí depois ela falou isso, eu não podia nem chorar, porque eu falei, não, como que eu vou chorar só por causa desse pé torcido aqui? Eu fui levar no hospital, a gente ficou até 2 da manhã para fazer raio-x, para ver se tinha tido alguma lesão ou fratura ou não. Depois ela contou brincando pra mim uma semana depois. Nossa, como que eu ia ficar reclamando perto do Wilson, do lado do Wilson? Porque, tipo, ele se quebrou inteiro, ele tem 14 pinos no pescoço e tá aí andando e sempre com um sorriso no rosto, dirigindo, trabalhando, impactando a vida de muitas pessoas. Então, isso acontece muito, assim, às vezes numa palestra também, um dia uma empresária que lidera um time de 400 vendedores. E ela falou isso, eu acabei de ver aqui que quem é tetraplégico aqui, ilimitado, na verdade sou eu, porque você é a pessoa mais livre e ilimitada que eu já conheci. Por quê? Por causa da minha mentalidade. Então a mensagem que eu levo através do meu exemplo, de tudo que eu fiz e do que eu faço, é muito disso, né? De mostrar para as pessoas que... Tem uma frase do Epicteto que eu gosto muito, que é um estoico. Ele ficou deficiente físico também, que ele era escravo, e ele fala, existem coisas que podem até limitar o seu corpo, mas jamais permita que algo limite a sua mente. Porque Sim. os limites vêm, na verdade, não é do corpo em si. Então, tem gente que não tem os 2 braços e as 2 pernas e que é ilimitado e que faz um monte de coisa. Sim, sim. E tem pessoas que estão 100% fisicamente, mas que tem uma série de limitações mentais que faz com que elas não sejam produtivas, não vivam a vida que elas merecem ou que elas querem ter, por causa de limites e limitações mentais, emocionais. Então, eu acho que a minha vida leva muito isso, né, para as pessoas, o que eu estou fazendo com a minha vida, o que eu estou fazendo com essas 6.000 novas Sim. oportunidades e possibilidades que se abrem diante de mim diariamente, e será que eu estou fazendo valer a pena? Sim. Uma coisa que eu levo muito também é você refletir sobre os seus porquês. Hoje, quando eu olho para trás, eu vejo que o meu maior porquê e que me ajudou a me manter vivo foi a minha filha, que eu não queria morrer e deixar ela aí para trás uma nesse orientação, mundão. né? E aí é uma frase do Nietzsche que eu também cito nas palestras. Para quem tem um grande porquê, suportará qualquer como. Então, qual que é o seu porquê? Por que você acorda todo dia de manhã? Por que você vai trabalhar? Por que você busca suas metas? Qual que é o seu propósito de vida? E qual que é o porquê disso? Qual que é a sua maior fonte de motivação? O que te move? Porque se você tem um porquê muito grande, aí você vai suportar o processo, porque o processo não é árduo. simples, Não é simples. Que é o que nós falamos no começo, né? É muito gostoso sentar do teu lado hoje, ouvir a tua história e querer contar para as pessoas, mas e tudo que você passou para chegar e ainda passa. Diariamente. Que é a questão da cirurgia. E assim, eu admiro muito, eu acho que o maior legado, né? A gente pode tocar um ser humano de diversas formas, inclusive financeiramente.
A gente pode fazer diferença na vida de uma pessoa, Sim. de um filho. Porque eu acho que quando você se viu ali em cima daquela cama, a sua filha, ela tinha... Dois caminhos se abriram na frente dela, apesar dela ter só 2 anos e meio, e talvez, e com certeza, nem saber o que estava acontecendo naquele momento. Ela poderia ter um pai que ia lutar por ela e ajudar ela a entrar numa faculdade, escolher uma profissão, fazer uma pós-graduação e ter uma vida até diferente, que é o que a gente quer como pai, como mãe, uma vida melhor que a nossa, ou ela poderia ter uma vida difícil, poxa, o meu pai ficou tetraplégico quando eu tinha 2 anos, ou o meu pai faleceu num acidente de bicicleta quando eu tinha 2 anos de idade, e eu vou ter que trabalhar com 13, 14 anos, aqui no Brasil hoje não é permitido trabalhar com 13, né? Mas com 14 anos de idade, mas a gente sabe o que acontece diante de uma necessidade, infelizmente. Sim. Então, com 14 anos de idade, eu vou trabalhar para ter que pagar a minha sobrevivência e ter um caminho, um futuro completamente diferente. Então, eu acho que abriu esses 2 caminhos e aí entra a importância do nosso trabalho, né? Do meu e do seu. O meu, ele ajuda em uma situação que nem sempre a gente vai ter o poder da escolha que você teve, porque você poderia não ter sobrevivido e por isso que vem Deus também em primeiro lugar e a gente não pode jamais esquecer isso. Você teve uma segunda chance e você lutou. Mas se não tivesse, e se tivesse sido diferente, como é para muita gente hoje, né? Então, eu acredito muito na importância do meu trabalho, mas eu também acredito demais na importância do teu. Demais mesmo. E por isso que eu tô aqui com você hoje. Porque a gente tem várias formas de tocar a vida de uma pessoa e mudar o futuro dela. E a forma como a gente pensa, da hora que a gente acorda até a hora que a gente vai deitar, é fundamental. Eu acho que quando a gente consegue tocar isso no ser humano, a gente muda não só uma vida, mas centenas de vidas, porque é a vida de todo mundo que está em volta, né? Quando se fala de um empresário, quantas vidas não está debaixo do negócio dele? Dependendo das decisões dele, da forma como ele pensa, da forma como ele escolhe viver. Né? Então, assim, eu sou fã do teu trabalho, porque nem só de pão viverás o homem, né? Tem uma frase que eu gosto muito, até cito no meu documentário que tem no YouTube. Eu falo, na vida o importante não é o que acontece com você, mas é o que você faz com isso. Então, a forma de ver, de enxergar o mundo, de interpretar, vai mudar completamente os resultados. E aí os seus resultados vai afetar a sua família, vai afetar o seu meio, a sua empresa, e eu acho que é por aí. Então, levar essas mensagens é muito importante, mas o seu trabalho também em paralelo, como você disse, hoje, quando eu olho para trás, hoje eu trabalho, sou palestrante, vendo os meus livros, vendo as minhas mentorias, e é através disso que eu banco o meu tratamento. Então, se eu tivesse desde o início um suporte, uma tranquilidade financeira, sem dúvida o meu resultado seria outro, porque hoje, diariamente, eu treino como um atleta profissional, eu sou um pai de família e tenho esses meus trabalhos. E eu tenho que me bancar em relação a tudo isso. Então, se eu tivesse uma das coisas que eu busco para ter uma estabilidade financeira, através dos meus trabalhos e começando a tentar investir de alguma forma, nesse momento da minha vida, é para que eu tenha uma certa estabilidade financeira, uma fonte de renda, para daí focar exclusivamente na minha recuperação. E quando eu tiver a possibilidade de fazer isso, eu vou chegar nesse 100% aí muito mais rápido. Então, esse é um trabalho... É um processo mais rápido, né? Porque ele é menos doloroso e ele é mais rápido. Sim, porque se eu tenho lá 1 milhão, por exemplo, desde um dia depois, se eu tenho lá, conto com o seu trabalho, você tem 1 milhão para sua recuperação. Tá, então quais são os melhores tratamentos que existem? E eu vou me dedicar 100% dentro desse tratamento. Porque até quando eu fui para BH nesse tratamento de R$20 mil por mês, 4 anos e meio depois, particular também, foi quando eu fiz esse documentário e tudo que envolve, fiquei lá 3 meses e eu vi que uma das coisas, eu não tive resultado nesse tratamento, porque o meu corpo já tinha criado novos caminhos neurais, tinha se reabilitado, então não fazia mais sentido estimular, um tratamento que chama transcraniano, que ela estimula, tem estímulos elétricos e eletromagnéticos que vão estimular os setores da nossa mente, que sai informação para a gente mexer cada membro e para cada coisa que acontece no nosso corpo.
Só que como o meu corpo já tinha criado novos caminhos neurais, então quando ela estimulava que a parte da minha mente que era para eu mexer a perna esquerda, não acontecia nada. Quando ela estimulava para mexer o braço direito, não acontecia nada. Aí foi quando ela falou, isso, a gente não sabe como que você anda. Porque de onde sai a informação para uma pessoa normal mexer cada membro e andar, a sua não sai mais. Então lá foi muito revelador nesse sentido, que eu tinha um pouco dessa, será que eu dei sorte? Será que a minha lesão não foi tão grave? E lá comprovou que sim, que eu tive uma lesão completa, gravíssima, só que a partir de tudo que eu treinei, que fiz, que acreditei, que pensei, e através da minha fé, o meu corpo criou esses novos caminhos neurais. Só que lá nesse tratamento, uma das coisas que eu vejo que atrapalhou o meu resultado, porque eu fui para lá, eu passava 3 horas por dia nessa clínica, fazendo um treinamento intensivo. Eu estava morando, eu dirigia lá dentro de BH 2, 3 horas por dia. E aí eu ia na segunda e voltava na sexta. Então eu fiquei 12 semanas, 3 meses nessa rotina, dirigindo 1.200 quilômetros por semana sozinho, morando de favor num apartamento e fazendo esse tratamento nessa clínica intensiva e trabalhando com vendas de um produto terapêutico que eu vendia para terminar de conseguir o recurso para pagar esse tratamento. Então, eu fiquei numa correria assim, que insano. E aí eu voltei de lá praticamente com overtraining. Eu demorei 3 meses para voltar no meu estado normal, porque eu estava cansado, eu estava estressado, eu estava no limite físico, mental e emocional. Então eu não tive resultado. Então uma coisa é você querer, isso foi um aprendizado para mim, que é essa questão da alta performance, quer fazer 10 coisas ao mesmo tempo. Então se eu tenho um suporte financeiro, e aí, não, Wilson, agora você vai preocupar só com a sua recuperação. E aí, através da sua rede social, você vai compartilhar isso com as pessoas, e isso vai ajudar no seu propósito, e você vai fazer as suas palestras, e vai, quem sabe, escrever um segundo livro, ou vai continuar vendendo o seu livro, mas isso aceleraria muito o meu processo, e é o que eu busco hoje, né? E através de investimento, de patrocinadores, de parceria, porque aí a história é outra. Então, daí a importância do seu trabalho, porque contar com a ajuda de vaquinha e tudo mais, e se reinventar no seu trabalho, porque eu trabalhava com o meu corpo, agora eu não consigo trabalhar com o meu corpo mais. Então, como que vai ser? Foi muito difícil, mas é um processo, trouxe autoconhecimento, trouxe essa resiliência mental e emocional, e eu acho que isso também era para colocar tudo isso a serviço das pessoas hoje. Sim, que foi o que você falou ontem, né? Que quando você entra numa empresa hoje palestrar para uma equipe, você leva alguns pilares, né? Que é a resiliência, que é o foco, que o poder das metas estarem claras. Você tinha falado... Qual outro? Você tinha falado outro. Era a resiliência, o foco, a disciplina, o poder de ter as metas claras e o porquê... o propósito... o propósito, né? E a visão de longo prazo. Porque, exatamente. Eu tinha 3 ciclos olímpicos, 12 anos como atleta. O ciclo olímpico é de 4 em 4 anos. E agora eu estou há 7 anos treinando e a minha meta é chegar no 100% da recuperação no dia 1º de julho de 2024, do ano que vem, daqui um ano aí, que é quando vão fechar 2 ciclos olímpicos, ou seja, 8 anos. Então, essa visão de longo prazo, de você trabalhar insistentemente, diariamente, plantando diariamente, e às vezes os resultados não acontecem, ou às vezes da forma como a gente quer, ou às vezes demoram mais para acontecer. Então esse é um exercício e é uma questão que a visão de longo prazo que o esporte me trouxe, que fez total diferença na minha recuperação. Porque o que mais é afetado nas pessoas que têm esse tipo de lesão é essa questão, não, mas quanto tempo eu vou ter que treinar?
quanto tempo vai gastar para eu voltar a andar? Como se existisse um final, né? E não existe, porque... Não, essa busca é eterna. E isso, exatamente, independente da deficiência ou não, porque a deficiência ela só é mais um obstáculo, mas isso, se não tiver... Hoje você se reinventa aprendendo a lidar, né, com a deficiência, a se desenvolver também, mas não é só isso. Tanto é que acho que um mês atrás, eu não sou muito boa com data, mas alguns dias atrás, algumas semanas atrás, você falou pra mim que você estava indo para São Paulo, ficar 3 dias numa imersão de autoconhecimento com o Joel J, que é super conhecido, um atleta extremamente... E mentor também, né? Super conhecido hoje no nosso país e até fora. Que é uma forma de buscar desenvolvimento. E isso não tem nada a ver com a tua deficiência. Né? Isso é um ser humano buscando cada vez mais o seu próprio desenvolvimento. Essa busca é eterna. Por isso que o Sócrates falou, só sei que nada sei, porque... Mesmo sabendo muito, estudando uma vida inteira, quanto mais você sabe que você não sabe de nada. Exatamente. De muito pouco. E então as pessoas às vezes querem salto quântico, e até lá nesse curso o Joel falou da questão da independência financeira. Ele falou, cara, hoje eu conheço e convivo com bilionários. E essa questão, não existe essa... Às vezes a gente coloca uma meta, quando eu tiver 10 milhões, 50 milhões, 100 milhões, eu vou parar e não vou fazer nada. Essa é uma ilusão, porque você vai estar sempre identificando pontos para evoluir, você estará sempre traçando novas metas, porque senão a vida perde sentido. Não, e outra coisa, né, Wilson, você hoje não tem 10 milhões, amanhã você alcança. Você concorda que a tua mentalidade não vai ser a mesma? Inclusive já pelo fato de você ter conseguido... Porque se você alcançou, a primeira coisa que você mudou foi tua mentalidade. E aí, aí 10 começa a ficar pequeno para sua mentalidade. Sim. Aí você traça uma meta maior. Então essa busca é eterna. E eu amo isso, na verdade. Eu amo treinar, eu amo subir a minha régua. Eu falo com os meus mentorados... Sempre essa questão de você traça uma meta, bateu a meta, aí você sobe a sua régua, traça uma nota. Porque é isso que mantém a gente em constante evolução. E é isso que nos traz autoconhecimento, isso que nos traz autocontrole. Estar sempre assumindo as suas vulnerabilidades. Então, dia a dia, né? Dia a dia, se desafiando e tendo essa visão de longo prazo. Porque aí, existem coisas que eu vou plantar hoje, que eu vou colher talvez só daqui 5 anos, daqui 10 anos. Coisas que talvez nem a gente vai colher. Nem a gente. A gente está plantando para próximas gerações. Você planta uma árvore, quem vai desfrutar do fruto ou da sombra daquela árvore... Nem sempre é você. Nem sempre é você. Então, isso é da vida também. Então, é fazer o seu trabalho, buscar se aperfeiçoar, evoluir e entregar e dar o seu melhor. Isso é algo que o yoga me ensinou muito também. Que é sempre fazer tudo com o máximo de responsabilidade, com a melhor das intenções e com o máximo de respeito, porque você está fazendo não é para o outro em si, você está fazendo para Deus. Sim. Você não está fazendo só para si, você está fazendo para Deus, porque Ele está em tudo. Então, quando você começa a ter essa filosofia de vida, de buscar a diligência, que aí Salomão vai falar, que é fazer tudo com o máximo de responsabilidade, no momento certo, e nas devidas proporções, e sempre buscando o melhor, a excelência, e aí você começa a ter uma vida de outro nível, você começa a se tornar uma pessoa de alta performance, porque existe a média, o que todo mundo faz, e existem as pessoas que vão além, que fazem além do necessário. E essas são as pessoas de alta performance. Exatamente. Que buscam excelência e que vivem no outro nível, que vivem nessa vida extraordinária que eu encontrei lá com 15 anos, e que eu dediquei minha vida a inspirar as pessoas a fazer isso, né? Então... Acho que o ponto comum do nosso trabalho é fazer as pessoas pensarem, né? É levar informação e deixar a pessoa maturar isso dentro dela, trabalhar e evoluir. Eu acho que isso a gente tem em comum. Né? Tanto eu quanto você no nosso dia a dia, a gente leva muita informação nova, informação boa, e a gente dá a oportunidade do ser humano refletir e planejar por dias melhores, porque é o que você faz muito bem. Sim. E com esse podcast eu espero que eu consiga alcançar de verdade esse... foi o meu principal objetivo, nós conversamos, né, sobre isso antes.
é poder levar a tua história. Eu tenho muitos clientes na carteira, muitos empresários, ter a oportunidade, óbvio, de usar a tua história para ajudar eu a conscientizar esse ser humano quando ele estiver sentado na minha frente, mas muito mais do que isso, poder também levar a tua história para todas as pessoas que eu conheço, porque eu acredito que isso pode fazer a diferença na vida de muita gente. Você imagina você entrar hoje palestrar numa equipe de 100 vendedores. Se você conseguir tocar pelo menos né? Eu sei que você vai conseguir alcançar um número maior, mas que você toque um vendedor e que esse cara consiga ser destaque e acordar de manhã e fazer o dia dele diferente. Indiretamente, você vai estar ajudando pelo menos 10 que está à volta dele. A esposa, o companheiro, a companheira, ou os filhos, os amigos próximos, pai, mãe, tio, irmão. Então, tocar uma vida já representa tocar mais de 10. E eu acredito muito nisso. E eu espero muito que esse material corra bastante e que chegue, né, na mão das pessoas certas. E que isso também te abra caminhos, Wilson, para você levar o teu trabalho. Porque eu acredito na importância do teu trabalho hoje. A força mental que você construiu, o conhecimento que você desenvolveu com tudo isso. Eu acho que você tem muita coisa legal para dividir com as pessoas. Sim. Essa é a missão. Eu agradeço muito a oportunidade, que a missão hoje é levar essas mensagens para o máximo de pessoas. Então, eu sou muito grato pela oportunidade. Vai chegar pessoas de um nicho, de um público que talvez eu não chegaria inicialmente. Vai chegar em empresas e, sem dúvida, vai abrir portas para palestras. Então, essa é a missão. O propósito, eu vejo que tudo na minha vida, nada foi por acaso. Hoje, quando eu olho para trás, eu vejo que nenhuma corrida que eu perdi, nenhuma vez que a bicicleta velhinha minha lá de jornaleiro quebrava numa competição, Sim. Questões de relacionamentos, ou nenhuma página de livro que eu li não foi em vão, nenhum filme que eu vi foi em vão. Tudo foi uma perfeita preparação para o que viria a acontecer e para hoje ter esse conteúdo e ter vivido tudo isso na prática e colocar tudo isso a serviço das pessoas. Então, esse era o propósito de Deus para tudo, é o propósito de Deus e hoje é o meu propósito, colocar a minha vida e tudo que eu aprendi ao longo dessa jornada de 2 décadas quase aí, à disposição das pessoas. Então, essa é a missão e eu agradeço muito pela oportunidade e hoje ser essa ferramenta de Deus na vida das pessoas é algo que é muito gratificante. Hoje, no final de uma palestra, eu fiz uma palestra outro dia em Belo Horizonte, eles até se tornaram meus patrocinadores, era um time de vendas de 500 vendedores de seguro de carro. E uma das empresas é a IU Saúde, que hoje está aqui no meu peito como patrocinador. E a gente foi lá e o feedback deles no final de: olha, a sua história mudou a minha vida. O dono desse conglomerado de empresas, que é um grupo de 7 empresas, a de seguro de carro é só uma delas, aí tem a IU Saúde, que é plano de saúde. Ele falou: antes você conquistava troféus e medalhas, hoje você conquista almas. Então, é isso mesmo. E hoje foi... E aquilo foi uma das coisas mais gratificantes da minha vida. Eu falo que aquele dia foi um outro divisor de águas. O primeiro foi quando eu descobri essa vida extraordinária lá aos 15 anos, do meio da competição da alta performance. Eu falei: é isso que eu quero fazer. Você começou a se preparar já ali, né? Pro resto da minha vida. Depois, isso foi em 2006. Passaram-se anos, e aí lá em 2021... foi quando eu fiz essa palestra pela primeira vez para 500 pessoas, 500 vendedores, porque eu queria me testar, eu queria ver como que seria a minha apresentação, como que eu me sentiria, como que eu entregaria as minhas mensagens. E naquele dia, com esses feedbacks que eu dei de exemplos e muitos outros, naquele dia foi um outro divisor de águas. Eu falei: bom, a minha missão é essa e é isso agora que eu quero fazer pra minha vida. Pro resto da minha vida. Então, ali foi quando eu vivi e senti na prática que eu estava alinhado totalmente em relação ao meu propósito. E aí é como eu termino as palestras hoje. Eu falo que eu achei que eu passaria a minha vida mostrando para as pessoas que fora da zona de conforto, na verdade, não está o desconforto, está uma vida extraordinária. E eu achava que eu faria isso em cima da bicicleta. Aí veio o acidente, veio Deus na sua infinita sabedoria, me preparou para tudo isso. Sim. E permitiu que a tetraplegia acontecesse na minha vida. E aí, certo dia, ele me disse, falou: isso, agora, a partir de hoje,
Você não vai só mostrar que uma vida extraordinária é possível. A partir de hoje, você vai ser a minha ferramenta que vai mostrar para as pessoas que, na verdade, tudo é possível. Então, quando eu entendi isso, e hoje eu termino as palestras falando isso, foi o dia que eu me senti grato, inclusive pelo acidente, e eu espero que a minha história represente para todos aí que, independente do que aconteça com você e de que você passe na sua vida, que sempre vai existir a possibilidade de superar, de vencer e que tudo é possível. Tudo é possível. Eu sou extremamente grata, eu amo o que eu faço. O meu trabalho, ele me permite conhecer muita gente e conhecer muita gente igual a você, que dá sentido pra vida, né? Sim. Que faz a gente sair melhor do que entrou. Eu com certeza tô saindo dessa nossa conversa. Eu acho que não teve uma vez que a gente não se emocionou conversando, né, Wilson? Eu sou muito emotiva, eu sou muito coração, quem me conhece sabe. E eu acho que não teve uma única vez que eu sentei pra conversar com você e que eu não tenha me emocionado. Então eu sou muito grata a Deus, de verdade, por ter conhecido você, por tudo que ele foi construindo na minha vida, por ter me colocado nessa profissão que eu amo de paixão, que é poder levar uma vida diferente para as pessoas, por aquele que às vezes não sabe nem falar, que era o caso da tua filha com 2 anos de idade, poder representar ela numa mesa de negociação indiretamente, e me tornar um ser humano melhor, porque não tem como você sentar com uma pessoa como você, com uma história tão bonita e sair da mesma forma. A gente sempre sai melhor. Querendo ou não, a gente sempre sai melhor. Eu sempre saio melhor. Então, agradeço de coração o teu tempo, a tua confiança, porque em abrir toda a tua história, falar da tua vida, né, de maneira tão transparente. E eu espero, de verdade, como um dos pilares do grupo que a gente faz parte, né, lá do nosso grupo de networking, é o Givers Gain, dar para receber. Sim. Eu espero de verdade conseguir levar essa história para muita gente, e o maior sucesso que eu vou poder alcançar com esse podcast é poder você me ligar e falar: Miriam, vou lá no teu cliente falando de tal, dar uma palestra, que conheceu uma história através dessa gravação. Então eu espero todo sucesso para você, que você continue crescendo como vem nesses últimos anos. Sem dúvida, a gente vai chegar em muitos clientes aí, levar essa conscientização. Para mim, o sucesso é levar essa conscientização para as pessoas da importância do seu trabalho e do que realmente importa e do valor da vida. Então, sou muito grato pela oportunidade também. E é isso, uma das missões e propósitos, algo que eu até coloco na minha agenda diariamente, é fazer a diferença na vida das pessoas de alguma forma, e elas seguirem melhores de alguma forma, ou mais felizes, ou mais grata pelos motivos que ela tem para agradecer. Então, fazer a diferença na vida das pessoas através de um bom dia, de uma ajuda, de ajudar uma senhora a atravessar a rua, ou de uma conversa, de uma mensagem de alguma forma, é um dos meus propósitos de vida. E eu acho que a gente está aqui para isso, né? Para aprender, para evoluir, para ensinar tudo isso para as pessoas, compartilhar tudo isso com as pessoas, e depois a gente segue. Então esse é um dos maiores sentidos da vida para mim. Sem dúvida, a nossa amizade, a nossa conversa... Só começa, né? Ela só começou há alguns meses. E já tem muito disso também. Então, muito obrigado por tudo. Imagina, eu que agradeço o teu tempo. Parabéns, viu? Muito sucesso, e que Deus nos guarde, nos acompanhe nessa jornada, que, se Deus quiser, é uma jornada longa. A gente tem muita história, a gente ainda vai ter muita história para contar. Sim, sem dúvida. Muito obrigada, gente. Até mais.